Amado irmão, amada irmã, chegado o grande momento da graça da nossa fé. Após nossa preparação quaresmal, os nossos 40 dias de jejum, de oração, no combate espiritual, vamos viver, queridos, a maior semana da nossa fé, a Semana Santa. Como é importante entendermos a espiritualidade, o movimento, aquilo que vai nos levar a rezar, irmãos, nesses dias. Quero convidar você a essa experiência de entender passo a passo tudo aquilo que o nosso Senhor, em nome do Pai, viveu para nos salvar. Sua paixão, morte e ressurreição. Queremos entender a espiritualidade da Semana Santa, como eu vou abraçar com o meu coração tudo aquilo que Deus reservou para mim neste tempo de graça da nossa igreja. E a Semana é Santa, irmãos, porque nela celebramos os momentos mais importantes da nossa salvação. São João resume desta forma no seu Evangelho. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu o seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. E também vai dizer o mesmo evangelista, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo ao Pai, como amasse os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou. Com sua entrega por nós, Jesus santificou esta semana, e nós a santificamos com o nosso compromisso cristão. Ao abraçar, meus irmãos, em seu coração humano, o amor do Pai pelos homens, Jesus amou-nos até o fim, pois ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos que ama. Assim, no sofrimento e na morte, sua humanidade se tornou um instrumento livre e perfeito do seu amor divino, que quer a salvação dos homens. Com efeito, aceitou livremente sua paixão e sua morte por amor de seu Pai e dos homens, que o Pai quis salvar. Ninguém me tira a vida, mas eu a dou livremente, diz o Senhor. Os dias dessa Semana Santa oferecem para nós uma oportunidade privilegiada para renovarmos nosso encontro pessoal e comunitário com a pessoa de Jesus Cristo. Experimentarmos a força e o ardor com que nos ama, a ponto de dar a sua vida por nós na cruz. Quero convidar você, meu irmão, minha irmã, no nosso domingo de Ramos, ao domingo de Páscoa, vemos esta graça, do amor de Deus por nós, que enviou o seu Filho para nos salvar. Alegria, toda a beleza da Semana Santa, semana maior da nossa fé. Domingo de Ramos, da Paixão do Senhor. Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículo 28 ao 40. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo: Ide ao povoado ali na frente. Logo na entrada encontrareis um jumentinho amarrado, que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém por acaso vos perguntar: por que desamarrais o jumentinho? Respondereis assim: o Senhor precisa dele. Os enviados partiram e encontraram tudo exatamente como Jesus lhes havia dito. Quando eles amarravam o jumentinho, os donos perguntaram: por que estáis desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. E levaram o jumentinho a Jesus. Então puseram seus mantos sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. Enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo suas roupas no caminho. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos e cheia de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinha visto. Todos gritavam: bendito que Rei, que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. No meio da multidão, alguns dos fariseus disseram a Jesus: Mestre, repreende teus discípulos. Jesus, porém, respondeu: Eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Domingo de Ramos, da Paixão do Senhor, lembramos o projeto de Jesus. Na liturgia, irmãos, deste domingo, reviveremos a entrada de Jesus na cidade de Jerusalém para celebrar a sua Páscoa. Unidos aos seus sentimentos, mergulharemos no seu projeto de obediência ao Pai e de serviço à humanidade. Lembrando Jesus, reafirmamos nossa obediência e assumimos a solidariedade com os excluídos e marginalizados. Nessa liturgia estão presentes 3 símbolos: os ramos, a procissão com os ramos e a proclamação do Evangelho da Paixão. A entrada triunfal em Jerusalém é o convite para que os cristãos entrem hoje nas cidades e proclamem um projeto de vida. Em procissão, aclamando que Ele vem em nome de Deus,
aderimos ao seu projeto e abraçamos a sua atitude de servidor fiel até a extrema entrega na cruz. Vamos erguer, irmãos, nossos ramos e proclamar com alegria: bendito que vem em nome do Senhor, hosana ao filho de Davi. Os nossos ramos que são o sinal da vitória de Deus em nossas vidas, os nossos ramos que são o sinal do Cristo que vem reinar nos nossos corações. Assim, a primeira parte dessa liturgia nos convida à experiência, a essa caminhada, unidos ao Cristo que vai entrar em Jerusalém. Hoje, Jerusalém, meu irmão, minha irmã, que é o nosso coração, que o Senhor quer entrar e derramar o seu amor, a sua salvação. Logo depois, a narração da paixão colocará em relevo a fidelidade de Cristo, em contraste com a infidelidade humana. No momento da prova, enquanto todos, também os discípulos e até Pedro, abandonam Jesus, ele permanece fiel, disposto a derramar o sangue para cumprir plenamente a missão que o Pai lhe confiou. Permanece Maria ao seu lado, silenciosa e sofredora. A liturgia deste dia nos convida a subir até Jerusalém com Jesus, aclamado pelo povo hebreu. Daqui a pouco, ele deverá sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. São Paulo recordou-nos que Jesus se despojou a si mesmo, assumindo a condição de servo, para nos obter a graça da filiação divina. E daqui que brota a verdadeira fonte da paz e da alegria para cada um de nós. Encontra-se aqui o segredo da alegria pascal, que nasce do sofrimento da paixão. Abramos, irmãos, o nosso coração com Cristo. Vamos entrar em Jerusalém, que Ele entre no nosso coração. E com o Senhor, pelo caminho da paixão, experimentemos a sua vitória em nossas vidas. Abramos nosso coração a esta graça especial do Senhor, que por amor vai dar sua vida pela nossa salvação. Após a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, amados irmãos, que nós vai viver este misto das emoções e sentimentos, né? A alegria de ser acolhido pelo povo de Israel, pelo povo de Deus, entrando em Jerusalém, mas ao mesmo tempo a agonia, porque ele sabia que ia partir para o caminho da paixão, que ia morrer por nós. Aquele mesmo povo que disse: hosana, bendito que vem, será aquele povo que na sexta-feira santa vai dizer: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Mas nosso Senhor, na liberdade do seu coração, obedecendo ao projeto do Pai, assumiu essa missão por nós. Ele está vivendo agora este momento, logo após o domingo de Ramos, os 3 dias da liturgia, que vão prepará-lo para essa entrega. A segunda-feira santa, a terça-feira santa e a quarta-feira santa. Esses 3 dias que antecedem o tríduo pascal. Nós vamos ouvir o evangelho da quarta-feira, onde está o coração deste último passo, que nosso Senhor está em preparação para esse caminho do Calvário, que Ele vai viver antes da sua entrega total no projeto do Pai. Vamos ouvir o evangelho de Mateus, capítulo 26, do versículo 14 a 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: o que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. Daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer: o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou, prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: mestre, serei eu? Jesus respondeu: tu o dizes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Segunda-feira, terça-feira e quarta-feira santa. Esses 3 dias, irmãos, que a igreja chama de grandes e santos, tem dentro do desenrolar da Semana Santa uma finalidade bem definida. Nós vamos ouvir nos evangelhos, proclamamos apenas um da quarta-feira, todo o desenrolar dos diálogos de Jesus com os apóstolos, revelando que ele vai morrer, que ele vai sofrer a paixão, e também dizendo ali entre eles, para a surpresa de todos, que entre eles havia um traidor. Como ouvimos o evangelho citado agora há pouco, irmãos, Jesus dá a pista final.
aquele que come no meu prato há de me trair. E a deixa final de Judas Iscariotes, quando ele vai dizer, né, mestre, serei eu? E ele sai, né, enquanto pensavam que ele teria saído para comprar mais alimentos, ele sai, meus irmãos, para cumprir, né, aquele projeto que o inimigo tinha colocado no seu coração. Concluir a venda de Jesus por moedas de prata, entregar, né, a traição de Judas a nosso Senhor. Então vamos ver o desenrolar nesses 3 dias, essa perspectiva do Cristo que vai ser entregue à mão das autoridades para sofrer a sua paixão. Eles situam as celebrações, esses 3 dias, dentro da perspectiva do fim. Eles nos relembram o sentido escatológico da Páscoa, da salvação que o Senhor reservou para nós, irmãos. Muito frequentemente a Semana Santa é considerada como essa linda tradição, essa data importante do calendário para nós cristãos e como é de verdade. É um acontecimento anual esperado e amado, a festa observada desde a infância, durante a qual a gente se encanta com a beleza das celebrações, com a profundidade dos ritos, na qual a gente se ocupa de preparar a ceia pascal, que também tem a sua grandiosíssima importância. Então, esses 3 dias, irmãos, vão nos preparar para esse momento. A segunda-feira santa, a terça-feira santa, a quarta-feira santa. Somos chamados a estarmos também próximos ao Senhor, perto do coração de Jesus. Enquanto Ele está recebendo os apóstolos, a rejeição, especialmente Judas Iscariotes, nós somos convidados, irmãos, nesses 3 dias, a acolhermos o Senhor, a abrirmos as portas do nosso coração, para que com o seu amor, com a sua misericórdia, Ele encontre espaço em nossas vidas. Quinta-feira santa, missa vespertina da ceia do Senhor. Ouviremos, irmãos, o Evangelho de São João, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Dos amados seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos, que de Deus tinha saído, para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia, começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse, Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus, agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro, tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu, se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse, Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu, quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse, nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. Disse aos discípulos, compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira Santa, encontro da Quaresma com a Páscoa. Acabamos de ouvir, irmãos, o Evangelho da missa da Ceia do Senhor, a missa de lava-pés. Ouvimos a forte expressão de São João dizer que nosso Senhor amou-nos até o fim. O último dia da Quaresma, até a hora das vésperas. Com a Santa Missa da Ceia do Senhor, abre-se o Tríduo Pascal. O termo deriva do latim 3 dias, ou seja, 3 dias dedicados a celebrações e orações especiais. É também o dia da entrega. Judas entrega Jesus aos seus inimigos. Cristo se entrega para a igreja na Eucaristia. A liturgia da Quinta-feira Santa é um convite a aprofundar concretamente no mistério da paixão de Cristo, já que quem deseja segui-lo deve sentar-se à sua mesa e, com o máximo recolhimento, ser espectador de tudo o que aconteceu na noite em que iam entregá-lo. E, por outro lado, o mesmo Senhor Jesus nos dá um testemunho idôneo da vocação ao serviço do mundo e da igreja, que temos todos os fiéis, quando decide lavar os pés dos seus discípulos. Antes de ser entregue, Cristo se entrega como alimento. Entretanto, nesta ceia, o Senhor Jesus celebra a sua morte. O que fez, o fez como anúncio profético e oferecimento antecipado e real da sua morte antes da sua paixão. Por isso,
Ele vai dizer para nós, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, assim, todas as vezes que comeis desse pão e bebeis deste cálice, lembrais a morte do Senhor até que Ele venha. Liturgia especial, meus irmãos, para refletirmos no serviço, na entrega, na doação, no serviço generoso ao próximo. Como nosso Senhor que lava os nossos pés, nos deixa o exemplo, somos chamados a lavar os pés uns dos outros, no amor, no perdão, na fraternidade, experimentar a alegria no tesouro maior que o Senhor nos deixou na Eucaristia, cumprindo a sua promessa que Ele nos disse no Evangelho: estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Nosso Senhor que se faz presente na Santa Eucaristia, hoje celebrada a primeira missa, a última ceia, Ele vem cumprir a sua promessa, ficará conosco para sempre, presente na Santa Eucaristia, o seu corpo, sangue, alma e divindade. Sexta-feira da Paixão do Senhor, oremos o Evangelho de São João, capítulo 18 e capítulo 19, alguns versículos, a narrativa da paixão. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: tenho sede. Havia aí uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre. Levaram na boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança. Logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aqueles que transpassaram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Na Sexta-feira Santa, não há missa em nenhuma igreja. Nesse dia não se celebra a Divina Liturgia, em sinal de luto pela morte e sepultamento do Cristo Jesus. O ato litúrgico principal é a celebração da Paixão do Senhor. A tarde da Sexta-feira Santa apresenta o drama imenso da morte de Cristo no Calvário. A cruz erguida sobre o mundo segue de pé, como sinal de salvação e de esperança. Com a paixão de Jesus, segundo o Evangelho de João, contemplamos o mistério do crucificado, com o coração do discípulo amado, da mãe, do soldado que ele transpassou ao lado. São João, teólogo e cronista da paixão, nos leva a contemplar o mistério da cruz de Cristo como uma solene liturgia. Tudo é digno, solene, simbólico em sua narração. Cada palavra, cada gesto. A densidade de seu evangelho agora se faz mais eloquente. E os títulos de Jesus compõem uma formosa cristologia. Jesus é rei, o diz o título da cruz, e o patíbulo é o trono onde ele reina. É, de uma só vez, sacerdote e templo, com a túnica sem costura, porque os soldados tiram a sorte. É o novo Adão junto à mãe, nova Eva, filho de Maria e esposo da igreja. É o sedento de Deus, o executor do testamento da Escritura. É o doador do Espírito, é o Cordeiro imaculado e imolado, o que não lhe romperam os ossos. É o exaltado na cruz, que tudo atrai a si, quando os homens voltam até ele o olhar. É Jesus que nos chama, irmãos, a esse caminho do Calvário, da sua entrega, da sua morte por amor de nós, a olharmos para a profundidade do seu coração. Em cada palavra, em cada gesto, nosso Senhor quer transmitir uma única mensagem: eu vos amo, eu dei a vida por vós por amor. Que neste dia, irmãos, possamos viver o recolhimento, o silêncio, olhar mais para este momento de graça do luto, como quando passamos pela infelicidade, uma pessoa querida, quando passamos, irmãos, pela morte, pelo luto, é um dia que nós queremos silêncio, não é verdade? Recolhimento, não queremos nada, nenhuma extravagância, mas queremos nos recolher para nos renovar daquela dor que sentimos. Também hoje, irmãos, é este dia, nos recolhemos no silêncio profundo da misericórdia do Senhor, na esperança que virá a ressurreição, mas hoje Ele morre por nós, Ele entrega a sua vida, Ele abre para nós o caminho do céu, o caminho da salvação, Ele vence o inimigo de Deus, Ele nos dá outra oportunidade, vemos a sua graça, a sua bênção. Ele que morre, irmãos, por nós na cruz, para dizer para mim e você o quanto Ele nos ama, o quanto Ele nos quer na sua presença,
enquanto Ele derrama sobre nós a sua misericórdia. Sábado Santo, Vigília Pascal, da Noite Santa. Veremos o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, do 1 ao 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, meio de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. Elas encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrar, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, 2 homens com roupas brilhantes pararam perto delas. Tomadas de medo, elas olhavam para o chão, mas os 2 homens disseram: por que estás procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos dos que ele vos falou quando ainda estava na Galileia. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado, ressuscitar ao 3º dia. Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus. Voltaram do túmulo e anunciaram tudo isso aos 11 e a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres que estavam com elas contaram essas coisas aos apóstolos. Mas eles acharam que tudo isso era desvario e não acreditaram. Pedro, no entanto, levantou-se e correu ao túmulo. Olhou para dentro e viu apenas os lençóis. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Sábado Santo, irmãos, não é um dia vazio em que não acontece nada. Nenhuma duplicação da Sexta-feira Santa. A grande lição é esta: Cristo está no sepulcro, desceu à mansão dos mortos, a mais profunda em que pode ir uma pessoa. E junto a ele, como sua mãe Maria, está a igreja, a esposa, calada como ele. O sábado está no próprio coração do tríduo pascal. Entre a morte da sexta-feira e a ressurreição do domingo, nos detemos no sepulcro. Um dia ponte, mas com personalidade. Temos aqui 3 pontos importantes. De um mesmo e único mistério, o mesmo da Páscoa de Jesus, morto, sepultado, ressuscitado. Se despojou de sua posição e tomou a condição de escravo. Se rebaixou até submeter, inclusive, à morte, quer dizer, conhecendo o estado de morte, o estado de separação entre sua alma e seu corpo, durante o tempo compreendido entre o momento em que ele esperou na cruz e o momento em que ressuscitou. Este estado de Cristo morto é o mistério do sepulcro e da descida à mansão dos mortos. É o mistério do Sábado Santo, em que Cristo, depositado na tumba, manifesta o grande repouso sabático de Deus, depois de realizar a salvação dos homens, que estabelece na paz o universo inteiro. Durante o Sábado Santo, a igreja permanece junto ao sepulcro do Senhor, meditando sua paixão e sua morte, sua descida à mansão dos mortos, esperando na oração e no jejum sua ressurreição. Se a fé, ungida da esperança, não visse no horizonte último desta realidade, cairíamos no desalento. Nós experimentávamos, diziam os discípulos de Emaús. A grande graça, irmãos, a grande bênção, nessa noite de espera e de expectativa. O sepulcro do Senhor, a marca, o sinal ressuscitado, que venceu a morte, que abriu para nós as portas do céu. Que hoje, irmãos, possamos dizer com alegria: Cristo ressuscitou, aleluia, verdadeiramente Ele está no meio de nós. Que possamos, como as mulheres do Evangelho, testemunhar o ressuscitado aos irmãos, porque nós o vimos, não com os olhos humanos, mas o vimos com os olhos da fé. Experimentamos no nosso coração o ressuscitado. Que eu e você temos a coragem de testemunhar o ressuscitado, a vitória de Cristo sobre a morte aos nossos irmãos. Domingo da Páscoa, na ressurreição do Senhor. Veremos, irmãos, o Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 1 ao 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro. Viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo, foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os 2 corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro, chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás. Entrou no túmulo, viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus.
não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da Páscoa, a festa da vitória de Jesus. A ressurreição é uma verdade fundamental do cristianismo. Cristo verdadeiramente ressuscitou pelo poder de Deus. Não se trata de um fantasma, nem de uma mera força de energia, nem de um corpo revivido como o de Lázaro, que voltou a morrer. A presença de Jesus ressuscitado não é uma alucinação dos apóstolos. Quando dizemos Cristo vive, não estamos usando um modo de falar como pensam alguns, para dizer que vive somente a nossa lembrança. A paixão, morte e ressurreição de Cristo são fatos históricos que sacudiram o mundo de sua época e transformaram a história de todos os séculos. Cristo vive para sempre, com o mesmo corpo com que morreu, mas este corpo foi transformado e glorificado, de maneira que goza de uma nova ordem de vida, como jamais viveu um ser humano. A vida de Cristo a vivemos através da graça. Os que são de Cristo já participam desta vida nova de Cristo desde o batismo. Esta vida ativa em nós se chama graça. E a oportunidade, irmãos, de vivermos esta vida nova no Senhor, de abraçarmos esta vida nova em Cristo, a vida de ressuscitados. Como vamos viver, irmãos, esse domingo da ressurreição? O Senhor ressuscitou, vamos dizer isso. Aleluia, vamos proclamar. Alegremos-nos, regozijemo-nos nele. Sim, alegremos-nos e contagiemos o mundo de esperança e de alegria. Se Cristo não tivesse ressuscitado, então nossa fé e nossas esperanças não teriam sentido. Mas a última palavra sobre nossa vida não é a morte, a dor, mas sim a vida, a vitória de Cristo. As mulheres foram as primeiras testemunhas da ressurreição. Elas anunciaram aos discípulos. Entretanto, somente encontraram o Senhor, viram-no vivo, junto com a comunidade, em companhia dos outros irmãos. Eis nosso compromisso, ser testemunhas da ressurreição, demonstrar com o nosso exemplo de vida que Cristo está vivo e continua amando e servindo através de nós. Que possamos, irmãos, com todo o coração proclamar essa certeza, essa alegria. Cristo ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Caminhamos essa semana da fé, nessa semana maior, experimentamos o fruto da vitória do Senhor, a nossa perseverança. A partir daqui, o Senhor nos chama, ide pelo mundo, levai meu testemunho, levai minha presença. Que saímos, irmãos, dessa Semana Santa com o coração ardoroso, desejoso, que o Cristo seja conhecido por toda a humanidade. Que a obra do ressuscitado, o seu amor infinito por nós, seja conhecido por todos os corações. Que seja o nosso desejo, que Cristo seja conhecido por todos os corações. E assim, meu irmão, minha irmã, desejo a você uma feliz Páscoa do ressuscitado, que a força do Cristo vivo habite teu coração e te leve com coragem a testemunhá-lo com fervor aos nossos irmãos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.